Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, o primeiro da semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje uma mãe escreveu-nos para perguntar se há alguma lei que proteja o filho do pai que se vai afastando ao longo do tempo. Olá Eduardo, boa tarde. Olá Judite, olá Bruno. Olá Eduardo. Uma lei, imagino que não haja. Não há, mas devo lhe dizer uma coisa, Judite. Mas faz falta. Eu acho que faz. Eu acho que faz, mas depois, tomando em consideração aquilo que vou vendo em muitos tribunais e o modo às vezes ardiloso como uma mãe ou um pai acabam por apanhar a boleia de alguns conceitos, eu depois fico com medo disto. Evidentemente que os filhos não se podem divorciar dos pais, mas em algumas circunstâncias quase seria razoável que o fizessem, sobretudo quando os pais se afastam sem motivo nenhum, porque os filhos não têm responsabilidade objetiva sobre tudo aquilo que se vai passando na relação entre as famílias e, portanto, nessas circunstâncias é quase constrangedor, despedaça o coração nós sentirmos que há mães, neste caso, como a nossa ouvinte, que não veem outro tipo de instrumento à sua disposição que não seja haver uma decisão judicial que obrigue um pai a estar junto do filho. E de facto não faz sentido que que se chegue aí. Mas o que é muito inquietante é o impacto absolutamente brutal que isto tem num filho, porque quando um pai se afasta assim e desiste, evidentemente que qualquer filho minimamente sensato se pergunta o que é que eu fiz para que tudo isto se justifique, qual é o meu defeito para que o meu pai não goste de mim, que histórias secretas, que segredos, que mitos familiares às vezes poderão estar aqui para eu merecer uma tamanha maldade e, portanto, ao menos, e eu digo ao menos com grande ênfase, não sendo possível os filhos divorciarem-se dos pais, era muito bom que os tribunais responsabilizassem estes pais como maltratantes, porque são-no. E, portanto, eu acho que quando os pais maltratam de facto os filhos e o fazem com a consciência que o estão a fazer, isto, no meu entendimento, é um maltrato grave que pode ser, obviamente, sinalizado por um tribunal, merecendo a decisão judicial correspondente. Não é que um pai passe a gostar mais do filho, mas há muitos pais que talvez merecessem uma decisão como esta para que, de algum modo, possam ter, nem que seja de uma forma tão extrema quanto esta, um acesso de bom senso que, pelos vistos, lhe vai faltando. Eduardo, mas nestes casos não estamos aqui a entrar num território altamente subjetivo. Na semana passada, no programa, falávamos sobre a judicialização da parentalidade, este recurso, que às vezes é o último recurso para resolver problemas, outras vezes é o primeiro recurso para resolver problemas entre os pais. Aqui também não se corre esse risco de usar o tribunal como um recurso que deveria ser dos pais, deveria ser resolvido, problemas que deveriam ser resolvidos por ambos os pais. Corre. E por isso é que eu digo que, quando muito, eu acho importante que
este tipo de atitudes dos pais que são voluntariamente omissos em relação a um filho deveriam ser sinalizados como maus tratos. E como maus tratos, isto não vai obrigar aquele pai a ter um conjunto de cuidados, mas vai merecer uma resposta do meio judicial e, como qualquer maltrato, obviamente sinalizado ao nível de infrações graves, que depois acabam por pender sobre tudo aquilo que é um registro criminal do pai. E se isto não faz com que o pai arrepie caminho, pelo menos põe alguma justiça neste tipo de coisas. Porque o que um filho não percebe, porque é isto que está na equação, o que um filho não percebe é porque é que um ato deliberado de maldade para com ele, não merece, pelo menos, uma contrapartida que ponha algum sentido, algum nexo nisto tudo. Porque se o pai maltrata voluntariamente e de forma continuada, e se não há nada que o identifique como maltratante, qualquer filho, à medida que cresce, pergunta, e bem, mas afinal de contas, onde está a justiça? Mas a ideia não será tentar reparar esta relação? Não é. Mas sejamos razoáveis, quando os pais, ao divorciarem-se ou separarem-se entre si, se separam dos filhos e o fazem não como um impulso circunscrito no tempo, mas como uma atitude continuada, e eu posso citar inúmeros exemplos de pais que vivem na mesma cidade, às vezes vivem num perímetro muito, muito próximo em relação aos filhos, e durante anos não é um, são 10, 20, os ignoram de forma ostensiva e com isso magoam-nos, mas magoam-nos a sério todos os dias. E, portanto, se os pais não conseguem perceber o óbvio, e desculpe-me, eu acho que num registro destes, eu acho que nem devia ser razoável haver um mediador familiar, porque há questões que são só básicas. Como é que um pai ou uma mãe se afastam aberta e continuadamente de um filho e não se perguntam até que ponto é que, colocando-se no lugar do filho, evidentemente, até que ponto é que isto não o magoa e não o magoa de forma violenta? E se os pais não o fazem, muito sinceramente eu não vejo que, até com mediador familiar, eles percebam aquilo que já deviam ter percebido há imenso tempo. E, portanto, se magoam e magoam e magoam, e já agora permitam-me só este parênteses, nós estamos a falar disto tudo num dia em que ainda por cima se comemora a Convenção dos Direitos da Criança. E nestas circunstâncias eu acho que sim, que era de um ponto de vista simbólico, não permitiria que os pais se reconciliassem, mas depois de esgotadas todas as tentativas, mediadores familiares incluídos, se os pais de uma forma ostensiva, aberta, arrogante, má, continuam a dizer não quero aquele meu filho para nada, ao menos que merecessem a contrapartida de um meio judicial que, no limite, serve para dizer o quê? Para dizer que, no fundo, há um conjunto de regras que são um bem comum que nos une a todos e que nós não podemos nem devemos ignorar em circunstância alguma. Quando falava em maus tratos, e aí sim há uma forma de chegar a tribunal e acusar aquele pai de maus tratos, negligência, abandono, sim, configuram esses maus tratos. Claro. Mas é preciso provar que a criança ou o adolescente está em sofrimento. Eu dito que seja. As peritagens, as perícias também servem para isso e não será preciso nada de exorbitante para que se avalie esse sofrimento numa criança. Mas sim, é uma negligência e é uma negligência continuada, e uma negligência continuada é um maltrato e, portanto, nessas circunstâncias isso comprova-se, porque
como em tudo no meio judicial, as provas fazem-se por provas testemunhais, por este tipo de perícias, que são outro tipo de provas, ou por testemunhos. E havendo provas consensuais de que este maltrato existe, evidentemente que eu acho que os tribunais prestariam um grande serviço às crianças ao sinalizarem estes pais como maltratantes, com todas as implicações que isso poderá ter a todos os níveis. Porque agora vamos imaginar estes pais que deixam 1 ou 2 filhos neste banho-maria interminável, sem nunca mais lhe ligarem, e entretanto têm mais 1 ou 2. Um pai judicialmente declarado como maltratante, se calhar não tem as condições indispensáveis para que seja um pai reconhecido pelo Estado como um pai participativo, equilibrado e sensato para cuidar de 2 outros filhos. E se nós usássemos com parcimónia, com muito equilíbrio e com muito bom senso o meio judicial para irmos pondo justiça nestas situações, estes pais não arrepiavam caminho, mas as crianças que são negligenciadas e maltratadas por atos destes sentir-se-iam ao menos reconhecidas no seu sofrimento e perceberiam que a lei é este exercício de bom senso em nome de um bem comum que às vezes parece ser ele próprio negligente quando se trata de proteger os direitos das crianças. Nós estamos a chegar ao fim, mas pensando não na via judicial, na forma como esta criança pode, este adolescente pode ultrapassar este sofrimento, esta dor. É muito difícil, não é? Porque por mais que tenha uma mãe absolutamente fantástica, e veja, e quando um adolescente está magoado, está magoado. E como tem a mãe ali ao lado, no limite, responsabiliza por aquilo que a mãe, ela própria, também se responsabiliza. Onde é que eu estava com a cabeça quando decidi dar este pai ao meu filho? E é natural que numa circunstância como essa, de facto, ele chegue a um gesto destes. Se me perguntar assim, isto é reparável? Não é irreparável, por mais mãe que tenha, por mais padrasto que tenha, e há padrastos que são absolutamente fantásticos, são muito melhores pais que os próprios pais, mas apesar de tudo, há sempre vários pontos de interrogação que o vão acompanhar por toda a vida, mesmo que depois ele diga explicitamente que passa muito bem sem o pai. Estes pontos de interrogação são tão turvos, são tão enigmáticos e são tão incompreensíveis que não há volta, não há como branquear, não há uma lexívia para a dor, de maneira a que tudo isto desapareça, e portanto é uma nódoa difícil que vai perseguir e que vai perseguir por dentro para sempre. Hoje ficamos por aqui numa nota mais pesarosa. Voltamos amanhã com outro tema. Até lá podem ouvir-nos em podcast e escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Um abraço, Eduardo. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço para os dois. Muito obrigado e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.